Olá, estamos aqui com o João Nery, convidado mais uma vez do Curta o Gênero, né, nessa edição do Curta o Gênero 2013. E para quem não conhece, o João Nery, ele é psicólogo, escritor e o primeiro trans homem do Brasil. João Nery, muito obrigada por mais uma participação aqui no Curta o Gênero, tá certo? E para começar, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? Você é filho da década de 50 e vivenciou no início da tua vida adulta a ditadura militar, não é isso? E a sua experiência como trans homem, eu queria que você comentasse um pouquinho como foi vivenciar esse conflito com o próprio corpo em plena ditadura, né, quando ainda não existia o termo trans no Brasil. Naquela época eu não era nem hétero, nem homo, nem era trans, eu não era nada, eu era um ET, né? E eu sofri também perseguição política, eu sofri o AI-5, eu quase fui expulso da faculdade, né? O Modesto da Silveira foi o advogado que me defendeu. E depois eu me formo em psicologia e vou dar aula em 3 universidades. Eu já tinha um consultório também, que eu tinha com clientes, fazia mestrado na faculdade. E aí era complicado na faculdade, porque eu não podia frequentar o banheiro feminino, né? Eu ia trabalhar de táxi, eu tinha um táxi, eu era chofer de táxi também, para me manter a minha sobrevivência. E no meu prédio eu era visto como homem, até que um dia eu alugava o meu táxi à noite para um motorista. E um dia ele bateu com o carro e foi lá no meu prédio perguntar pela dona do táxi, porque meus documentos eram femininos, ele sabia que eu era mulher. E aí o porteiro falou que não tinha nenhuma dona de táxi, tinha um rapaz no 8º andar e tinha um táxi. E aí imagina a confusão que deu, até descobrir que gato não era sapato, eu tive que me mudar do prédio, porque foi uma confusão terrível. E em 77 eu me opero, 20 anos antes da legalização das cirurgias, né? Me opero em São Paulo, uma delas. E naquela época quem se operasse era considerado, o médico que fizesse isso, podiam caçar o diploma dele, que era considerado mutilação do humano. Como é que você conheceu esse médico? Como foi o primeiro contato com Foi uma equipe do Rio de Janeiro, no Corpo Filho, que o César Naum liderava, que era um andrologista na época conhecido. Eu descobri, era pioneira, né, essa equipe, e aí me submeti a uma série de exames, e eles tinham uma equipe com psiquiatra, e eu fui ao psiquiatra, e depois de 6 meses o psiquiatra não quis me dar o laudo, porque tinha medo que caçassem o diploma dele, e tá tudo em detalhes no meu livro, eu conto tudo. E eu, enfim, aí tive que batalhar por outro cara que tivesse coragem, outro psiquiatra que tivesse coragem de me dar esse laudo. Enfim, e finalmente, também através de uma amiga, eu consegui um ginecologista que fizesse uma esterectomia comigo, também tudo debaixo dos panos. Eu dei entrada com uma apendicite. Na hora que o médico foi me examinar, depois da cirurgia, o médico de plantão queria me examinar e eu aí falei que não precisava. A enfermeira queria me dar banho, eu disse que não precisava, que eu morria de vergonha, mas eu sou uma profissional. Falei, não, eu sou um cara com muito pudor, eu não tenho condições. Enfim, eu tinha que o tempo todo estar tendo que ter jogo de cintura, porque nenhum profissional estava preparado para atender um transexual. Ainda mais numa época em que era crime fazer aquele tipo de cirurgia e eu não queria comprometer ninguém, né? Então, em São Paulo me operei, né? Fiz uma aneuretra, tirei as mamas, né? E também tive que sair correndo da clínica em 24 horas, porque não podia permanecer ali para não comprometer os médicos. Então, foi um momento de muito sufoco naquela época. Hoje o SUS faz a cirurgia gratuitamente, embora faça uma só por mês em cada SUS, só tem 4 SUS no Brasil,
né? Muito pouco. As filas são enormes. Agora mesmo no Rio de Janeiro me parece que está fechada as inscrições, porque não tem como mais atender, né? Um país tão grande quanto esse e sem condições de atender tanta gente que precisa e sofre, né? Então muitos vão para atendimentos particulares, e aí tem a questão financeira, porque transexual não tem dinheiro, ninguém dá emprego para transexual, ninguém respeita transexual, ainda mais os transhomens, os transexuais masculinos, que são os segmentos mais invisíveis dentro do movimento, do segmento LGTB, né? Então, a gente tem o quê? Hoje em dia, nenhuma lei que nos proteja, nada. Você tem a lei contra o racismo, você tem a lei Maria da Penha, que aliás é uma lei, de certa forma, nos protege porque é uma lei de gênero, não é uma lei só para a mulher. Mas um transhomem pode recorrer a uma delegacia de mulher, o negócio é a delegacia de mulher aceitar o transhomem lá dentro. Então, o que falta é a aprovação de uma lei que nos proteja, que agora foi protocolada no dia 20 de fevereiro, uma lei de identidade de gênero maravilhosa, que preenche todas as nossas necessidades, que que por sinal fui agraciado com o nome da lei, Lei João W. Nery, né, apresentada pelo Jean Willis e a Érica Cocai, que simplesmente diz que qualquer pessoa não precisa de laudo psiquiátrico, não precisa se hormonizar, não precisa, enfim, nada que se baseie na identidade de gênero dela para ela poder chegar no cartório e pedir a troca de nome e gênero sem necessidade de entrar na justiça. Eu luto, uma das minhas posturas é exatamente lutar contra essa patologização, que o CID-10, que é o Código Internacional de Doença, número 11, que vai vir agora no final de 2013, é tirar a transexualidade, assim como a travestilidade também, das doenças mentais, né? Qualquer pessoa, seja qual for a identidade de gênero dela, ela tem direito ao desejo dela em função do mesmo sexo ou do sexo oposto, enfim, independente da identidade de gênero dela. Gostaria de agradecer a tua participação aqui na edição do Curto Gênero 2013. Para finalizar, eu queria que você comentasse um pouquinho qual foi a sensação de ter sido convidado mais uma vez para essa edição. Se você conhece algum evento parecido por aí, deixasse um recado para o pessoal que está acompanhando o Curto Gênero. Olha, eu tiro o chapéu para o Curto Gênero. Eu acho que deveria ser difundido em todo o Brasil, porque é um evento de desconstrução do gênero, né, de discussão do gênero em várias áreas, não só na área verbal propriamente dita, de debate, mas de filmes, né, imagéticas, enfim, tem todo um multidisciplinar, assim, eu acho, envolve a questão da arte, que é muito importante também para o movimento LGTB, afinal de contas, os LGTBs precisam de arte, né?